Boa noite, todo mundo. Estamos voltando aqui na segunda, com a presença ilustre de Dona Jane, a sumida e a reaparecida, nossa querida Ana. Vamos começar, como sempre, com uma meditaçãozinha. Vamos dar 5 respiradas, tranquilo, bem tranquilo, sem forçar a respiração, bem natural. 5 respiraçõezinhas para a gente acalmar o espírito, entrar nesse texto maravilhoso. Então, vamos começar. Inspirando, dizendo, eu não sou um ego. E expirando, dizendo, eu sou como Deus me criou. Eu não sou o ego, inspirando, e eu sou como Deus me criou. Expirando. Vamos à primeira. Eu não sou o ego, eu sou como Deus me criou. Eu não sou o ego, eu sou como Deus me criou. Eu não sou o ego, eu sou como Deus me criou. Eu não sou o ego, eu sou como Deus me criou. Eu não sou o ego, eu sou como Deus me criou. Agora a Jane vai fazer uma oraçãozinha, depois Ana começa com o texto. Então, boa noite a todos. Feliz de estar aqui novamente com todos. Jesus nos comandando. É uma honra estar com os meus companheiros poderosos aqui. Então, vamos pensar em Jesus, se quisermos, ou o Espírito Santo, ou o nosso professor interno na nossa mente, ou simplesmente uma luz entregando-nos e entregando esta reunião a Ele. Nós estamos aqui só para sermos verdadeiramente úteis a Ele. Nós estamos aqui para representarmos Jesus. Nós não temos que nos preocupar com o que dizer ou com o que fazer, porque Ele que nos enviou, nos dirigirá. Nós estamos contentes de estarmos aonde quer que Ele deseje, aqui e agora, sabendo que Ele está conosco e vai conosco a toda parte, porque Ele está nas nossas mentes. E seremos curados em mentes, na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Amado Jesus, gratidão por estar nos reunindo aqui, todos que virão e ouvirão. Ensina-nos tudo o que precisamos aprender ainda hoje. E cada vez mais que possamos ter confiança no teu sistema de pensamento, que é um curso em milagres. Gratidão. E agora a gente fica com a minha querida irmã Ana. Obrigado, Jane. Obrigado, Gustavo. Eu vou compartilhar o texto. Já tá, Ana, tá ótimo. Olha, está grande? Tá ótimo. Ah, eu estava achando que estava pequeno. Então tá. Então, boa noite para todos. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, cujo título é As Lições de Amor.
E o título de hoje é A Única Resposta. Então, a gente vai ler de 2 em 2 parágrafos, né, fazendo os comentários, sob a guiança do Espírito Santo, né, como a Jane já entregou esse estudo de hoje. Então, o que Jesus nos diz a respeito da única resposta? Então, vamos para o parágrafo 1º. Ele fala, lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente, quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está o seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Eu tenho que conseguir... O quê? botar ele na tela cheia, ele não está... eu não consigo rolar ele. Ah, entendi. Como é que é, gente? A gente tirou férias e esqueceu disso tudo. Sim. É, pronto. Foi? Não está rolando. Deixa eu fechar ele e abrir outra vez. Ah, Tá. eu estou com... Ah, não. Está tudo bem. Espera aí. Então, mas acho que eu vou comentando enquanto isso para a gente ir ganhando tempo, tá bom? É, Pode tá ser? bom? Pode. Então, essa coisa de que o Espírito Santo é a resposta, a gente sabe que ele é a resposta de Deus, ele é o Espírito de Deus para curar essa ideia de separação. Pronto, a Ana já deu um jeitinho aqui. E aí, Jesus fala que o ego, na realidade, fala em primeiro lugar, é verdade, né? Assim, quando a gente tem qualquer situação que a gente já jogou aqui para fora, né? Um pensamento, uma projeção, quem é que fala primeiro e tenta resolver a situação? É o ego. Por isso que Jesus fala assim, né? Então, olha, espera, não julga. Por quê? Porque aí o Espírito Santo tem o tempo de fazer a correção. Porque senão é o ego mesmo que vem na frente, né? E como aqui Jesus está falando, ele é caprichoso, ele não quer o nosso bem. Na verdade, o ego, assim como o mundo, é um pensamento totalmente separado de Deus, né? Como a gente leu esses dias nas lições, que é um dos termos, o que é o mundo, está dizendo que o mundo é algo feito para que Deus não pudesse entrar. Mesma coisa o ego, né? De forma que nós nos víssemos separados de Deus. Então, o que o ego faz? Ele joga um pensamento, projeta um pensamento, como se tivesse problemas aqui fora, situações, coisas a resolver, enfim. E aí ele mesmo vai validar respondendo em milhares de respostas que não responde nada, na verdade, porque ele sempre vai na frente, porque nossa mente não está treinada, a maioria de nós não está treinada para silenciar. E Jesus mesmo fala que no conflito não se resolve nada, né? Então, o que a gente tem mesmo para fazer, que o ego detesta, né? Que ele não se considera unido na nossa mente, ele detesta, é contar até 10, dar um passo para trás, entregar para Jesus, que é a resposta, né? A resposta que Deus deu, e aguardar. Porque aí o Espírito Santo realmente vai se manifestar. Ele se manifesta sempre, mas a gente não escuta. Então, dessa parte o que eu sei dizer é isso. Oi, Janete, boa noite. Oi, Janete. Boa noite a todos, que alegria revê-los. Alegria nossa.
Tamo junto. Boa noite, Janete, que bom que você está aqui. Oi, tudo bom? Que saudades. Tudo bom, querido? Então, eu vou ler o segundo parágrafo, porque eu acho que a Janete fez um bom comentário. Você quer falar alguma coisa, Gustavo? Eu queria, assim, eu queria falar de um absurdo que tem nesse parágrafo. O ego não gosta da gente. Ele não é nosso amigo. E a gente chama ele de eu. Imagina o nível de separação, né? É Verdade. por isso que tem algumas cenas bíblicas que eu acho lindo, né? Porque tem Jesus no céu e a gente na terra, e entre o céu e a terra tem a pombinha do Espírito Santo. É a graça de Deus. Senão, o É, ego falaria primeiro o tempo todo. o tempo todo. Não E haveria salvação, né? Simplesmente, se não fosse o Não Espírito tinha. Santo. Exato. É a resposta, né, que ele está falando. É a resposta, com letra maiúscula. sim. Bom, então no parágrafo 2 ele fala, que ele, no parágrafo primeiro ele fala, o ego não, na linha 6, fala, o ego não se considera parte de ti. E no parágrafo 2 ele vai, né, explicar isso, né, um pouco melhor para a gente entender. Então ele fala, quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio, né, do próprio Deus. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor. E uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor. Assim, falando pela parte da tua mente, que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. O ego, então, levantou a primeira questão jamais colocada, questão essa que ele nunca pode responder. Essa questão, o que tu és? Não, o que és tu? Foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Então, aqui ele vem falando, né, que o ego não te ama, né, como o Gustavo já levantou também. Ele foi feito sem amor, o ego foi feito pela culpa, né, a mente culpada, projetou, né, e daí nasceu o ego. E o que ele fala aqui, não poderia permanecer dentro do reino sem amor, uma vez que o reino é amor. Então, se o reino é amor e o ego foi feito sem amor, o ego se vê à parte do reino. Ele se considera separado, né? Separado fora da mente de Deus. Então, daí vem a dúvida, né? Se eu não sou mais o filho de Deus, se eu me afastei e nego essa identidade, né, de filho de Deus, o que sou eu? Né? Então, é uma dúvida que o ego não tem condição de responder essa pergunta, assim como ele não responde a nenhuma das questões, né, como a Jane já falou. Então, se a gente continuar perguntando isso ao ego, identificado com o ego e perguntando isso ao ego, nós nunca vamos ter resposta para nenhuma das questões que vierem como desdobramento dessa questão básica, né, que é o que eu sou, o que és tu. Então, o ego tenta, de todas as maneiras, evitar que a gente se volte para a mente para perguntar, porque ele tem medo que a mente o aniquile, né, o desfaça. E se a gente encontrar essa resposta, né, lá dentro da mente, que essa resposta está lá, o ego vai ser desfeito. Né? Alguém quer falar? Interessante, né, que na última frase ele fala assim, as mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, né, o que eu sou, né, do que tu és. Porque tu tens a resposta, nós temos a resposta, porque nós somos o Filho de Deus, e o ego tem medo de ti. Porque o ego, que esse pensamento, nossa, é inconcebível, né, esse pensamento, porque ele tem medo
de nós, ele nos ataca o corpo e ataca, quer dizer, ataca na ilusão, na mente, e ataca outros corpos, né? Na ilusão, e a gente acredita. Mas sério, eu fico muitas vezes, por exemplo, quando eu vou caminhar, que eu gosto de caminhar, e aí fico refletindo com o curso. E eu fico pensando, da onde surgiu essa ideia tão idiota de a gente se separar de Deus? Eu sei que a gente não está, Jesus já fez todo o trabalho, né? Por nós, a gente só está esquecido. Mas por que nós fizemos isso se tivemos essa ideia separada de Deus, inventamos um mundo separado de Deus justamente para que Deus não pudesse entrar? Por quê, né? O que o Filho de Deus estava pensando no momento que escolheu isso, né? Nós, como Filho de Deus, porque é um negócio que você vai observando, você vai começando a sentir o amor de Deus, cada vez mais o amor por um irmão, né? A gente ainda cai, levanta, mas cada vez mais. E você vai observando que no final é tudo só sobre o amor, não tem outra coisa. Não pode ter o que vem de Deus outra coisa. E por que é que a gente já estava no reino de Deus com tudo, com o poder que Deus nos deu para ter a nossa vontade, nosso livre-arbítrio, para criar com Ele, para ser totalmente amado, para amar, por que a gente escolheu isso? Eu juro que eu não consigo encontrar a resposta. Não é? Insanidade, né? Por isso que o ego tem medo, conforme a gente vai descobrindo que o ego é um pensamento, né? Ilógico na nossa mente, a gente vai querendo cada vez menos se afiliar a ele, né? Ou a gente, quando esquece que é a gente mesmo que está inventando os problemas, né? A gente está ainda com ele, mas já está bem desperto para entender que todas as situações de ataque são de algo que não pertence ao Filho de Deus, né? Quer dizer, o Filho de Deus, o tomador de decisões, resolveu pensar separado, mas que não tem a ver nada com a realidade de Deus, né? É muito insano pensar que a gente tomou uma atitude, um pensamento de separar de Deus, não é? Foi uma Por quê, né? alucinação, como diz quem não opinião. Alucinamos o mundo, né? Com a A gente separação. já tinha tudo, né, Gustavo? Já. Então, Eu por fico quê? com essa E o pior pergunta. ainda é que continua tendo. Continua, exato. Nem saímos de lá, do reino. Nem saímos. Foi tudo um sonho, Eu um fico achando, pesadelo. Chamar isso de sonho é pouco. eu fico Eu achando que estava vendo aqui sobre, desculpe, eu estava vendo aqui sobre o que sou eu. É um tema central, o último tema central do livro de Aham. exercício da parte 2, página 503. O ego não quer, ele pergunta porque sabe que você tem a resposta errada. Aham. Você já está chipado por ele. Ele sabe que você é um corpo, que você tem um nome, que você tem uma profissão, que você tem uma casa, uma identidade, um CPF, tudo certinho. Ele tem esse tipo de segurança, mas ele tem uma profunda insegurança, que ele sabe que lá no fundo, se a gente for procurar quem sou eu, a gente vai achar o Filho de Deus. Uhum. E ele tem medo disso. ele sabe que Tem a medo e tem raiva, porque ele lhe É, maltrata. pois é, Ele não lhe exato. trata bem. Eu hoje, mesmo em certas situações que eu passei hoje, teve momentos que eu me senti fazendo autobullying, porque deixei de fazer certas coisas, esqueci de fazer outras, eu fiz errado. E aí, olha, pau, sem piedade. Uhum. É terrível. O meu ego gosta de fazer isso de noite, vira e mexe. Vou dormir tranquilo, entrego para Jesus, daqui a pouco começa. Por que você fez isso? Por que você falou aquilo para a pessoa? Não é? E aí começa, vem a culpa. Aí eu É, identifico
identifico que eu estou sentindo culpa, mas ainda continua. É forte ainda. Aí eu falo, Jesus, limpa isso, porque eu estou reconhecendo que é culpa e o meu ego daqui a pouco vem e vai lá julgar ou criticar alguma situação, a minha, do outro, eu falo, meu Deus, estou identificando que é culpa e a minha mente ainda, o ego insiste, tipo, tá perdendo, tá, né? Tá É, perdendo a razão. Jesus, a toma gente conta da com minha mente. a gente com o curso até reconhece, mas tem um delay, e esse delay a gente É, sofre nesse é delay. isso, exato. Você falou a palavra certa, tem um delay. É isso mesmo. Porque a gente está sentindo, sabe que fez, sabe que é um pensamento, não É, quer o pensamento, entrega para Jesus, mas ainda está aflito porque ainda se machucou, ou pensou machucando o outro, né? Ou então joga para a gente de autossabotagem mesmo. Então, assim, isso tem correção? Óbvio que tem. A resposta está aqui, é o Espírito Santo. A gente tem que entregar, né? Confiar e silenciar, né? E vem, a resposta vem. A resposta vem, né? Ainda outro dia foi tão lindo que fazia muito tempo que eu não sentia isso, né? Entreguei, falei, não quero mais pensar isso, está me incomodando, quero dormir, já é tarde, não estou conseguindo, e vinha, o pensamento vinha. as E noites Jesus, escuras da alma, né? da alma, não quero, eu sei que eu estou pensando, é pensamento, não quero, ai Jesus, acorde, daqui a pouco, isso já aconteceu muito antigamente, né, mas não tem antigamente, então estamos tudo no agora. De começar, eu acho que eu entrego e relaxo no julgamento, né? E aí começa a vir as luzes, as mesmas que eu vi, né, antes, durante muito tempo, que a gente sabe que chamar por Deus, o próprio Jesus fala, chama por Deus e os anjos te rodeiam, né? Os grandes raios, por quê? Porque a gente vai. Jesus está mostrando que ele está consertando, tipo assim, eu estou aqui. Aí quando eu tomo consciência, ai, as luzes, eu quero mais, aí desaparece da minha mente. Por quê? Porque o ego vai julgar. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que essa resposta, essa correção está acontecendo. E faz parte olhar para o medo, faz parte, né, olhar para a culpa e entregar para ele, né? Não é uma coisa que os estudantes gostam, que a gente gosta de fazer, mas a gente sabe que está corrigindo a mente, né? Que está limpando as nossas mentes ainda da culpa, né? Faz parte, né? Faz Pode parte. doer, mas é necessário, né? Verdade. É Então, isso. vamos lá para o 3, então. Então, ele fala, parágrafo 3. Tu não podes compreender o conflito enquanto não compreenderes o fato básico de que o ego não pode conhecer coisa alguma. O Espírito Santo não fala em primeiro lugar, mas ele sempre responde. Todos já apelaram para ele querendo ajuda em uma ou outra ocasião, de uma ou outra forma, e têm sido respondidos. Como o Espírito Santo responde verdadeiramente, ele responde para todos sempre, o que significa que todos têm a resposta agora. Aí vem o parágrafo 4. O ego não é capaz de ouvir o Espírito Santo, mas acredita que parte da mente que o fez está contra ele. Interpreta isso como uma justificativa para atacar seu autor. Ele acredita que a melhor forma de defesa é o ataque e quer que tu acredites nisso. A não ser que acredites, não estarás do seu lado e o ego sente grande necessidade de aliados, embora não de irmãos. Percebendo alguma coisa estranha a si mesmo dentro da tua mente, o ego volta-se para o corpo como seu aliado, porque o corpo não é parte de ti. Isso faz do corpo o amigo do ego. É uma aliança abertamente baseada na separação. Se estiveres de acordo com essa aliança, sentirás medo, porque estás a favor de uma aliança de medo.
Pronto. Achei que estivesse entrando alguém. Eu fico aqui pensando, né, que a gente aceita o pensamento, né, de que o ego não pode conhecer coisa alguma, mas na prática a gente tem que ter bastante treinamento, porque a gente ainda acha que o nosso ego sabe tudo, sabe todas as coisas, né? Aí é a Jaciana que está entrando. A gente acha e confia bastante nisso. Diga, Jaciana. O ego sabe, tanto é que a gente resiste, né, pelo menos no começo, a gente resiste a entregar para o Espírito Santo, que a gente acha que ele pode resolver as coisas, né? Sim, Ainda mais as coisas urgentes, a gente tem resistência a entregar para o Espírito Santo, que as urgências a gente acha que pode resolver todas. Então... O ego é um vício, né? Ele é um vício, Ele é um Gustavo. vício. Olha, tinha um professor do curso americano, ele tinha um centro de cura, ele é falecido, ex-alcoólatra. E ele dava aula em Alcoólicos Anônimos, usando uma versão do curso em Milagres, substituindo aquela versão deles. E era incrível. E ele falava sempre isso, que o ego é um vício, nós somos ególatras. Ególatras. Exatamente. Uma criação dele. Incrível ele. Tem Eu os 12 seguia muito passos, ele. né? Tem os 12 passos, né? Que era do Jean Paul. Exato, é uma versão dos 12 passos que ele fez. É tão E eu bonitinho. tenho, em algum lugar, essa versão dele dos 12 passos, só que perdido nas minhas coisas dentro do Eu também, tá perdida. Minha amiga emprestou também um livrinho pequeno, os 12 passos, e ele é usado mesmo. Pelo menos uma das minhas alunas trabalha com isso, com a e diz que não sei se ela mesma usa os 12 passos, né? Porque foram baseados no Curso em Milagres. O Jean Paul que fez, ele era um amor, né? Ele era um amor, amoroso, Jean Paul. É isso mesmo. Porque, já que é um vício, né? Já tinha os 12 passos para acabar com o ego. Você vê como a gente, né? A gente dorme, acorda com aquela coisa nos perseguindo. Né? E aqui ele fala que o Espírito Santo responde verdadeiramente essa resposta. Todos têm a resposta agora. Então, a resposta do Espírito Santo é uma resposta que está no eterno, né? Todas as perguntas que a gente fizer, a resposta está lá. Que a gente fizer ao Espírito Santo, a resposta está lá para sempre. A qualquer momento que a gente fizer a pergunta, a resposta está lá para sempre. Então, o ego não tem nenhuma resposta para nada, mas o Espírito Santo tem a resposta para todas as nossas dúvidas. Até o dia que a gente não tiver mais nenhuma dúvida e não precisar mais perguntar nada, quando a gente tiver identificado com o Filho de Deus. O agora é o instante santo, né? Que é quase a mesma coisa do Espírito Santo, né? Por exemplo, eu vejo assim, o Espírito Santo está entre o céu e a terra, como o instante santo está entre um pensamento e outro. Sim. A mesma presença. A mesma presença. O mesmo eterno. Isso. E aqui ele fala da aliança do ego com o corpo, né, que ele precisa de aliados, porque não confia na mente, porque o ego sabe que a mente, como ela o fez, ela pode desfazê-la a qualquer instante, né? Então, ele se alia ao corpo, porque ele considera que o corpo não é parte do Filho de Deus. Então, ele pode se aliar ao corpo e usar o corpo para o seu benefício, para as suas necessidades. E essa é uma aliança abertamente, como ele fala aqui, associada à separação. Então, se a gente se identificar com o corpo, né, com essa entidade separada que é o corpo, que parece ser o corpo, que aparência, porque nada disso é real,
a gente vai sentir medo, porque essa aliança do ego é uma aliança do medo, que ela é uma aliança baseada na separação. E a identificação com a separação, né, com o corpo, que é uma representação da separação, nos causa medo, porque nos põe em contato com a culpa básica que no final gerou tudo isso, né? Que causou essa projeção. Então, para a gente escapar do medo, desfazer o medo em nossa mente, a gente tem que rever essa identificação com o corpo. Saber que o corpo não é real, que ele está a serviço do ego, mas ele pode estar a serviço do Espírito Santo, que o Espírito Santo também utiliza o corpo, assim como ele usa todas as ilusões que ele pode usar para nos fazer vencer as ilusões. Então, é saber que o corpo ele pode estar a serviço do ego, mas ele também está a serviço do Espírito Santo. Mas a gente se identificar com ele é o caminho para a gente sentir medo. Então, a gente precisa se identificar com o Espírito Santo, se identificar com a identidade verdadeira, para que a gente possa olhar para o corpo sabendo que ele não é real. É isso que você falou, dessa identificação com o Espírito Santo, ela é fundamental, porque senão a gente vai realmente, Jesus fala, você vai entrar no círculo do medo, não entra sozinho, ele fala, não entra, porque essa coisa, vou desfazer o corpo, eu não tenho corpo, eu não sou um corpo, eu não sei o quê, vai entrar, ele fala no terror, porque no medo mesmo, né? Então tem que ser com o Espírito Santo, e isso é feito através da entrega, porque nós não temos que fazer nada, a gente só tem que reconhecer que está com medo e entregar para ele. O ego acha que tem que fazer alguma coisa, obviamente, para preservar-se, né, na nossa mente, se ele não fizer alguma coisa, a gente não acredita mais nele. Então, ele tem que fazer alguma coisa, ele solta um pouquinho de ódio lá para fora, um pouquinho, de vez em quando, uma alegria e tal, para ir iludindo cada vez mais a nossa mente, mas a gente tem que pegar forte nas mãos de Jesus, e tem que ser um pouquinho para poder passar por isso. Passar por esse, como o Gustavo falou, as noites escuras da alma, tem que pegar na mão do Espírito Santo. Porque, assim, a decisão que a gente tem que tomar é por Deus e só. Qualquer outra decisão ainda é dividida. Ainda é divisão. Então, assim, a questão é perdoar, perdoar, perdoar e se entregar mesmo, de cabeça. Porque, pelo menos, se entregar para o Espírito Santo, porque senão a gente continua entregando e puxando a rédea, entregando e puxando, e vai segurando. A gente tem que ter a coragem de entregar, fazer esse exercício de entrega cada vez mais. E essa entrega tem que ser a cada instante, porque a cada instante tende a escapar do presente, né, do agora. Então, meu Deus, como escapa, voltar. E não pense que você pode entrar no ego e sair dele sozinho. Uhum. Você vai se perder lá dentro, se você não sai sem ajuda. É uma questão só de vontade, né, de atenção, né, perceber que está vontade e voltar para o amor. Perceber que está no medo e voltar para o amor. É um exercício permanente, diariamente, né, que a gente precisa fazer. E, ao mesmo tempo, não é de sacrifício. Não, é um exercício de amor. Isso, para o amor, exatamente. Porque se for na base do sacrifício, a mente resiste. Aí a gente não consegue. Com o sacrifício, você está no medo, né? Então, não é pelo sacrifício, muito bem lembrado. Às vezes você está segurando com a mão esquerda no ego e com a direita ali que é sua. Aí por isso tem conflito, né? Por isso que está no conflito. Aí é o sacrifício, né? Sim. Você acha que mas o Espírito ego Santo é sacrifício, veja que loucura. Então, vamos lá no 5. Aqui no parágrafo 5 ele fala: o ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. E porque o ego reconhece que seu, entre aspas, inimigo, né, pode acabar com ambos, o inimigo é a mente, né, pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem, né, o ego e o corpo, no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve.
O ego que não é real tenta persuadir a mente que é real de que a mente é um instrumento de aprendizado do ego. E, além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém em sua mente certa poderia acreditar nisso. E ninguém em sua mente certa acredita nisso. E aqui no 6 ele fala: houve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Ou seja, tu és uma criança de Deus, uma parte inestimável de seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono no qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires a Deus, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. Tão bonito isso, né? São bonitos e E verdadeiros. verdadeiros. Sim. E aqui isso que ele fala aqui no parágrafo 5, né? Que o ego, ele tenta persuadir que a mente não é real e que a mente é um instrumento de aprendizado, Instrumento do ego. que o corpo é mais real do que a mente. E isso a gente acredita. A maioria das pessoas tende a acreditar nisso. Elas acreditam que o corpo é uma entidade autônoma, que tem um cérebro, né, que eles chamam de mente, confunde mente com cérebro, que está dentro do corpo. Então, a E gente define o tempo que a gente vai estar aqui. tem mente dentro, hein? E define o tempo que a gente vai estar aqui vivendo, né? E morrendo. Define tudo, né? O corpo define, como se ele pudesse. Tudo. O corpo é que adoece por conta própria, o corpo se cura por conta própria a poder de medicamentos. Então, é uma negação da função da mente. É uma negação, assim, ferrenha da função da mente, e é justamente o que o ego... Esse aí é o ego, né? Instruindo, né, essas mentes para que elas acreditem realmente que o corpo ele é suficiente, né? Ele é autônomo. A Por mente isso que ele fala para a gente escutar uma única resposta, que é do Espírito Santo. E aí vem o 6, né? Que é... E vamos cair de novo naquela coisa de ir para dentro, para aquele, entre aspas, altar que cada um construiu com o seu professor interno. Tem que ir para dentro, precisa. Só lá vai encontrar a resposta. A resposta não está em nada do lado de fora, para nenhuma das nossas questões, para nenhum dos nossos sentimentos, das nossas dúvidas, a resposta está do lado de fora. Não adianta. Não. O lado de fora fascina, né? O lado de fora. Fascina tanto pela dor quanto pelo amor, né? Olha o que diz aqui. Entretanto, isso não aconteceu porque estavas dormindo e não Não sabia. sabias. A gente sabe quando está sonhando, mas quando a gente está no estado de vigília, a gente não sabe que está sonhando também. Ignora isso. Acho que aquilo ali é real. Né? A gente acha que o estado de vigília é real. Piamente real. Jesus fala, estava lendo com outro grupo, o Jesus fala que a única realidade deste mundo são os pensamentos amorosos. Uhum. A única realidade. Ou seja, está confirmando que tudo é um pensamento. Só a realidade do mundo, a única que ela pode ter são os pensamentos amorosos. Então é por isso que a gente só pode estar amando o irmão, não tem outra coisa para fazer. Se estiver julgando, já não está amando. Se estiver falando qualquer coisa, não está amando. Então é a única. Está no medo. E aí, assim, vai para o Espírito Santo, ouve só a voz, escuta a voz e ainda diz não. Então aí já erra duplamente, né? Eu tô me auto-julgando, gente, porque realmente
É bem insano também você dizer não para o Espírito Santo, mas a verdade é que o ego, ele resiste, né? E o Espírito Santo Me sempre lembro dessa oração que a forma. gente faz sempre no começo, né? De ser verdadeiramente útil, né? Útil. Tipo assim, se você quiser ser verdadeiro útil, olhe Cristo em tudo. Ame. Simples assim. Veja Cristo em tudo e em tudo. Tem um lugar no texto que Jesus fala: para ser verdadeiramente útil, você tem que ser totalmente inofensivo. Ou seja, não julgar, porque o julgamento é um ataque, né? Então você tem que ser totalmente inofensivo. Aí você vai ser verdadeiramente útil ao plano de Deus. Que você não estará favorecendo o medo, né? Fortalecendo o medo na mente. Eu sinto, às vezes, a Ana falou, o Jânio falou tanto de silêncio, eu sinto, às vezes, que quando eu entro em silêncio, é quando eu estou fazendo alguma coisa de útil. Sim. Aham. Naquele Em momento, eu estou vez de servindo ao estar plano de Deus. apertando um parafuso, passando uma vassoura no chão. Sim. E no instante santo, né, com o irmão, né? É assim, o amor com o irmão quando a gente não julga, né, e só tá feliz, só tá como uma criança, dá para sentir que está sendo útil ao plano. Esse é o nosso trabalho, né? É, Aqui, é aqui fora, perdoar. Esse é o nosso trabalho. Perdoar. aqui é. Não precisa ficar fazendo novena, pode fazer se quiser, promessa. Não, Uhum. Jesus pede Qualquer isso, coisa, né? qualquer Não julgue, coisa. isso. É, se una ao teu irmão, né? Não julgue. Esse é o nosso trabalho, para que a gente possa aceitar a expiação para nós mesmos, aceitar a correção da nossa própria mente, né? Eles E são nosso Jesus espelho, né? Nosso E espelho. Jesus promete, e eu vejo essa promessa, às vezes, já cumprida, né? E quando você procede assim, o mundo lá fora começa a mudar. Muda, porque a percepção muda. Porque É, muda a nossa mente, e tá tudo na é, mente, Então, que a a mente gente vai ver, muda. é o espelho, é o reflexo da mente. E é tudo espelho, né? Isso assim, É tudo espelho. é muito rápido esse efeito, né? Da gente mudar a mente e perceber que algo mudou ali no contexto. uhum. Que tudo que está no nosso campo no nosso campo sensitivo é que vem da mente, né? Espelho. Então vamos lá. A Janete levantou a mão. Ah, Foi sem querer, ah, perdão. então, Mas quando Foi, quiser falar, é só interromper, viu? aí vocês avisam, sim. gente, que eu não estou vendo as imagens de vocês, estou só vendo o texto, tá? Ah, legal, não, legal. Então vamos lá no 7. Então, ele fala: no reino há certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada. E a primeira questão o que é que tu és? Hum. O que és tu, né? Que é a questão que ele colocou no parágrafo 2. Tendo, afinal, sido totalmente respondida, ela nunca existiu, essa questão nunca existiu. Estou aqui na linha 4. Só o que é, vive no reino, onde tudo vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho deu lugar à criação e à sua eternidade, a eternidade da criação. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente, veio a ser apenas a capacidade para a certeza. Então, ele está falando dessa capacidade para a certeza, ele vai desenvolver isso melhor aqui no parágrafo 8. Então, eu vou ler o 8. Ele fala: a introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais e não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas realizações. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, né, quando esses resultados são perfeitos,
As capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, que quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. Acho que eu vou ler os 9, porque ele tem relação com essa questão das capacidades ainda, né? Pode ser, gente? Olha, Tá. Aí no 9 ele fala: as capacidades têm que ser desenvolvidas antes que possas usá-las. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. Em uma situação impossível, podes desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso, né, desse impossível. Tens um guia para mostrar-te como desenvolvê-las, mas não tens outro comandante a não ser tu mesmo. Isso te deixa a cargo do reino tendo ambos, um guia para achar o reino e um meio de conservar o reino. Tens um modelo a seguir que fortalecerá o teu comando e nunca se desviará dele de modo algum. Portanto, tu és aquele que retém o lugar central na tua escravidão imaginada, que em si mesma demonstra que não estás escravizado. É bem complexo aqui, né? E aqui no 7, ele vem bem falar profundo, mas bem legal, viu? É bem legal. aqui Eu no... fico Fala. lendo tudo isso e fico pensando assim, ai meu Deus, eu só quero, eu não preciso fazer nada. É muito trabalho, dá muito trabalho tudo isso, né? Eu não preciso fazer nada, entrega, pronto. E não preciso fazer o impossível possível. Nossa Senhora, muita coisa, né? Entrega logo para ele. Mas vamos lá, vamos Então, ele falou que sim. destrinchar. Fala, Jean. Não, vamos destrinchar aqui a coisa, né? Ele fala que no reino a certeza é perfeita, né? O contrário do ego, né? O ego não é só a dúvida, né? Dúvida não respondida. Sim, Então, o que ele fala, o que uma vez foi certeza em nossa mente, hoje, quando a gente se vê como separado, é apenas uma capacidade para ter certeza, é apenas um potencial para certeza, não é certeza de forma alguma, porque aqui na mente que se vê separada, só há dúvida, não há certeza. Então, ele fala que a certeza ela foi introduzida, como é que foi a introdução das capacidades? As capacidades só foram introduzidas quando começou a haver incerteza, quando o Filho de Deus já não sabia quem ele era, né? Quando ele se viu separado. E essas capacidades só são potenciais, elas não significam que são realizações. E aí ele fala, o Filho de Deus, ele fala assim, na linha 5 do parágrafo 8, né? É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. Então, o Filho de Deus, ele foi capaz de vou falar transformar, não sei se a palavra vai certa. uhum. A perfeição que é o Filho de Deus, ele transformou num ser pequeno, que precisa ser Limitado. segundo a visão do ego, né? Tem que ser aperfeiçoado até se tornar perfeito. Nunca vai se tornar perfeito, né? Porque nem é real esse ser pequeno. E a perfeição já existe, nada vai se tornar perfeito. A perfeição já é real, porque Deus criou a perfeição. Ele fala isso no 2:9. Isso não é verdadeiro em relação a coisa alguma que Deus tenha criado, mas é a solução mais benigna possível para o que tu fizeste. A gente acredita, né? Sim. E aí ele fala que no Aí final... eu sinto que Jesus transcende todas as psicologias, né? Ele vai Sim, logo lá no fundão, sim. sem mais. O Não tem óbvio, mais, não tem nada que supere, absolutamente nada que supere a sabedoria, o amor, a verdade que Jesus veio, fez por nós e está dizendo que a gente pode fazer como ele fez. Mas tem que confiar nele, confiar. E aí ele fala aqui que a gente, no final do parágrafo 8, né? Quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. A gente está numa situação impossível que é de se ver separado.
Então, a gente está então que esse impossível que é a separação, que é possível, que a gente acredita que é separado, a gente acredita que isso é verdade, que é verdadeiro, né? E aí ele fala, aqui no 9, as capacidades elas têm que ser desenvolvidas, elas são apenas potenciais, mas elas precisam ser desenvolvidas para serem usadas. E aí ele fala, na linha 3, em uma situação impossível, por exemplo, a separação, pode desenvolver as tuas capacidades a ponto de poderem fazer-te sair disso, né? Sair dessa crença impossível. Essa crença impossível está te escravizando. E aí ele fala, para fazer isso, você já tem um guia, né, que é o Espírito Santo, para te mostrar como desenvolver essas capacidades para poder sair dessa crença de que você é separado. E também, mas você não tem outro comandante que não você mesmo. E esse comandante, eu entendo que é a tua vontade, a minha vontade, né? O Espírito Santo precisa que eu tenha vontade, que eu me disponha a fazer, para que ele possa usar essa vontade para nos conduzir para a salvação, né? Para Ana, essa crença. desculpa, querida, te cortar. Eu acho assim que nós não somos o comandante, nós apenas temos o livre-arbítrio para chamar o comandante, que é esse guia, que é o Espírito Santo. Não, Né? mas ele fala aqui que nós, ele vai falar mais no 10, ele ainda vai falar sobre isso. Tens um guia para mostrar-te como desenvolver, Ele mas fala não isso tens aí. outro comandante a não ser tu mesmo. Isso ele fala, isso te deixa a cargo do... Ah, sim, para escolher esse guia, né? É Para um escolher. você tem um guia e tem um meio de conservar, um guia para achar, né, o caminho, Achar o caminho e para conservar o caminho. Conservar o rei. Ele ensinou aqui que você não pode ser o comandante sem ter o guia. Ah, sim. Tá Mas certo. veja que ele vai esclarecer isso a seguir. E aí ele fala aqui, então, sendo assim, a gente detém um lugar central na nossa Que é a escravidão nossa mente. imaginada, né, nessa crença na separação, e o fato de ter o guia e de sermos o comandante da nossa própria jornada, guiada pelo Espírito Santo, demonstra que nós não estamos escravizados, nós não somos vítimas do mundo. Sim, E a gente está numa pode situação que não existe. A gente isso, acreditou É. nessa situação. tem E a ela saída. pode ser desfeita a qualquer momento. A Exatamente. situação. Você já pensou você dirigindo o carro no colo do pai, né? É isso que ele está dizendo. Você não pode dirigir sem o guia. Né? É. Não, a Então, gente está que nem esses carros, que agora não tem nem mais ninguém para dirigir, Não né? tem piloto. Né? Não tem piloto nenhum, ele está andando, já não tem nem mais o guia lá, tá? ele é por controle remoto. Né? Então, Nem sei pelo quê. Então é isso, nós temos o guia e temos a nossa vontade. Então é só a gente unir a nossa vontade, alinhar a nossa vontade com o Espírito Santo para ele nos guiar nessa saída da crença da separação que nos escraviza, que a gente escolheu ser escravizado por ela, mas a gente pode se libertar dela. porque a nossa vontade ainda é soberana. Infelizmente, a nossa vontade é soberana, porque gostaria muito que o Espírito Santo comandasse sim que a nossa vontade tivesse valor, mas Deus nos deu a vontade, o livre-arbítrio, e ele não poderia exigir coisa alguma. Jesus já falou aqui no curso. Infelizmente, porque a nossa vontade continua valendo, né? Eu vi isso na revelação, que Jesus implantou, né? Desapega disso, ele podia ter falado, acabou, ó, encerrou, tá aqui, tá livre, pronto, né? Vamos agora para o Nirvana, não sei o que, não. Você quer? Você quer? Então, a nossa vontade ainda vale, é importante, porque Deus nos deu a vontade dele, nos deu a liberdade. E é isso que eu sempre falo, não tinha que ter livre-arbítrio. O livre-arbítrio estragou tudo. Vocês vão ver isso por nós logo, né? Mas aqui no 10 e o 11, ele vai falar exatamente disso. Por que Deus não faz por nós isso aí, né? Não toma a frente e faz a liberação por nós. Eu vou ler, então, o 10 e o 11. Só um pouquinho. Jesus fala, eu estou na tua mente, alerta para qualquer manifestação de prontidão para a salvação da tua parte.
Ele tá lá, colado, mas a gente tem que dar esse alerta, Gente, tem que querer. aceitar isso, tem que querer. Tem que querer realmente. Tem que querer com toda a nossa vontade. Não nem um milímetro, nada de outra vontade. É porque é uma mudança na mente, então a gente precisa querer essa Só. mudança para que ela seja feita. Não que ele não pudesse fazer por nós, ele poderia até, mas a gente precisa aprender a fazer essa mudança para que a gente não mais tenha ideias equivocadas. Eu fico imaginando que isso é uma coisa pedagógica de Jesus. Porque se ele fizer por nós, é igual quando você toma uma medida pelo teu filho. Ao invés dele tomar uma decisão, você toma por ele. Ele não vai aprender, ele não vai saber o que significa aquilo. Mas se ele próprio tomar, se ele próprio fizer resolver a questão dele, o problema dele, assim, orientado pelos pais, ele vai aprender com aquilo. E aí tende a não repetir o erro. Eu fico achando que é uma postura pedagógica, né, de Jesus, mas ele vai explicar aqui por que Deus não faz, porque Deus não afronta o seu filho. Então, aqui, ele nem vê. Exatamente, ele nem vê ele só vê a perfeição, né? Deus só vê. Deve ser isso, vamos lá. Então, aqui no 10 ele fala: estás em uma situação impossível só porque pensas que é possível estar, que é se ver como separado. Estarias em uma situação impossível se Deus te mostrasse a tua perfeição e te provasse que estavas errado. Isso demonstraria que os perfeitos são inadequados para trazer a si mesmos a consciência da própria perfeição. E assim, estaria de acordo com a crença segundo a qual aqueles que têm tudo precisam de ajuda e, portanto, são impotentes. Esse é o tipo de raciocínio, entre aspas, em que se engaja o ego. Deus, que sabe que as suas criações são perfeitas, não as afronta. Isso seria tão impossível quanto a noção do ego que pensa ter afrontado Deus. E aqui no 11 ele continua falando sobre isso, né? Então ele fala assim: é por isso que o Espírito Santo nunca comanda. Comandar é assumir a desigualdade, que o Espírito Santo demonstra que não existe. A fidelidade a premissas é uma lei da mente e tudo que Deus criou é fiel às suas leis. Porém, a fidelidade a outras leis... Cadê? Estou na linha 4. Porém, a fidelidade a outras leis é também possível, não porque as leis sejam verdadeiras, mas porque tu as fizeste. O que seria ganho se Deus te provasse que tens pensado de modo insano? É possível que Deus perca sua própria certeza? Eu disse frequentemente que o que tu ensinas, tu és. Quererias tu que Deus te ensinasse que tens pecado? Se ele confrontasse o ser que tu fizeste com a verdade que ele criou para ti, o que poderia ser senão medroso? Duvidarias da tua mente certa, que é o único lugar onde podes achar a sanidade que Deus te deu. Então, aqui ele responde por que Deus não toma a dianteira, né, e muda a nossa mente, a nossa revelia. Porque se ele fizer isso, primeiro que ele só conhece a perfeição, ele não vê erro. O filho é perfeito e nunca deixou de ser perfeito. Então, se Deus começasse a olhar para os nossos erros, a gente ia falar, bom, que Deus é esse que enxerga o erro, né? Então, o que será de nós? Como é que nós vamos ter essa consciência da própria perfeição se o próprio Deus enxerga erro? E aí ele fala, se a gente aceitasse que Deus fizesse isso em nosso lugar, a gente se consideraria impotente de perceber a nossa própria perfeição. A gente gostaria que alguém, que Deus falasse que nós somos perfeitos. E, na verdade, o que a gente precisa é nos lembrarmos de que nós somos perfeitos, nós somos o Filho de Deus perfeito. Só isso. Então, a gente não pode inviabilizar isso aí. E aí ele fala que o Espírito Santo nunca comanda, porque comandar significa assumir a desigualdade. O comandar significa que tem um comandado e um comandante. Então, tem uma dualidade aí, né? Então, por isso que ele não comanda, ele apenas demonstra que não existe desigualdade. É isso que ele demonstra o tempo todo. Só existe, tu és uma criança de Deus e acabou. Esse é o julgamento do Espírito Santo.
Pois é a gentileza, né, de Jesus. Ele gentilmente faz com que a gente vá reconhecendo a vontade dele, né, e acompanhando. Porque se ele, já pensou se ele afrontasse, tipo, ele não sabe o que é o perigo, o ego é que sabe. Já pensou se Jesus mostrasse o perigo, a gente só poderia ser mais medroso ainda. É verdade. É isso mesmo. É isso que ele está dizendo Porque aqui. se ele mostrasse, ele estaria aceitando que o perigo é real. É Então, E a exato. gente ficaria com medo, né, sem ter a quem recorrer, né? isso, porque o verdadeiro perdão é ver que não tem nada acontecendo, que nunca aconteceu nada de errado, nenhuma culpa, nenhum pecado, e não tem nada acontecendo. Foi isso que Jesus veio ensinar. Ele via Aí só a ele é perfeição. absoluto, né? Absoluta, e é isso que a É. gente tem que ver. Tudo muda com o perdão verdadeiro. Tudo vai mudar, tudo. O sentido da mente, o que se quer, tudo vai mudar, absolutamente tudo. O perdão verdadeiro desfaz a culpa, né? E aí, se desfaz a culpa, desfaz todo o rastro que a culpa deixa, né, no É isso que eu ia nossa falar, mente, né? exato. A questão é saber se a gente quer desfazer tudo isso, toda essa culpa, se a gente quer ter todo esse perdão, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai aceitar que não vai ter mais autonomia, ou seja, autonomia egóica? A gente quer isso, no fundo, mesmo, inconscientemente, é isso que a gente quer, porque se a gente quiser isso, a gente consegue, porque a Exatamente. gente entrega para o Espírito Santo. A questão é que a gente está. O ego é muito espertinho, a gente está corrigindo a mente para quê? Para ver se alguma coisa melhora aqui fora. Esse é um Exatamente. pensamento intrínseco na nossa vontade até da salvação. Por isso que a gente tem que estar bem espertinho, tem que estar percebendo mesmo o tempo todo. Para que serve isso? Qual é o meu objetivo disso? Onde eu quero chegar com isso? Se a resposta não for direta em Deus, direto no amor, pode ter certeza que é o ego ainda, porque o ego usa aqui o curso, ele usa. Ele é, ele é muito esperto. Jesus fala, não Ave subestime o ego, né? a Deus. Eu estou Porque vendo a gente ainda quer realmente consertar a forma. que você Então, está É, exatamente. Estava vendo um caminho espiritual aí, que eu não me lembro do nome dele, mas eles comentando exatamente isso, que o pessoal entra para estudar para monge, a escola de monge, e a grande maioria, sim, a maioria desiste, né, logo na entrada, logo no começo, e outros, quando eles veem que a vida deles melhorou um pouco, né, que ele consertou um pouco a forma, aí eles já acham que está bom e pronto. uhum. Mas aí, daí a pouco, ele vai ser novamente atropelado pelo medo, né, porque o ego não dá trégua. Então, se ele pensa que chegar àquele nível, já o trabalho está feito, não está, porque o medo volta e volta com força, a culpa volta e volta com força. são Não fizer, lições, não vai haver felicidade. Enquanto são não lições incríveis. Eu já tentei isso, eu digo, eu vou sair para o mundo e vou conseguir voltar. Volta nada, rapaz. volta, não. Gente, eu vou ler o último aqui, então, o último parágrafo, né? Aí ele fala: Deus nos ensina, Deus não ensina. Ensinar implica uma falta que Deus sabe que não existe. Deus não é conflitado. O ensino tem por objetivo a mudança, mas Deus apenas criou o imutável. A separação não foi uma perda da perfeição, mas um fracasso na comunicação. Uma forma de comunicação áspera e estridente surgiu como a voz do ego. Ela não podia estilhaçar a paz de Deus, mas podia estilhaçar a tua paz. Deus não a silenciou, porque erradicá-la seria atacá-la. Sendo questionado, ele não questionou, simplesmente deu a resposta. A sua resposta é o teu professor, Espírito Santo. o Espírito Santo. Exato. Então, Ah, fala, Jana. não, o Gustavo fez um comentário anterior
né? Já tentei sair do mundo. Como é que você falou mesmo, Eu Gustavo? tentei sair para o mundo, tirar vantagem dele e voltar. Aham. Lê do engano. Você volta cheio de sequela. Jesus fala, tem uma parte que ele fala assim, muitos já tentaram se livrar do mundo porque acreditaram numa outra coisa, mas não estavam totalmente desapegados do mundo e sofreram. Outros não acreditavam em Deus, em nada, e saíram do mundo e sofreram mais saindo. E alguns terão a sua liberação aqui nesse curso, ou seja, com a mente que vai sendo mudada, né? Vai ser Cada um vai tendo uma experiência. Mas é sempre isso, a gente é a entrega total. Se a gente consegue fazer a entrega total sozinho, nunca, não vai conseguir, não vai conseguir. A gente Jesus, de tempos em tempos, ele traz para nós, né? Eu digo que é uma dispensação de graça, né? De graça, de estado de graça. Ele traz para nós para ver se a gente acorda. Ele esteve 2025 anos fazendo isso para ver se a gente quer realmente a Deus, mostrando todo o amor de Deus, que, né, que não tem pecado. Eu acho que assim, se a nossa mente puder, na realidade, absorver a magnitude de não sentir, de entender que não existe o pecado, já é o suficiente para a gente acordar, despertar, já deveria ser, porque o pecado é o que nos a ideia de pecado, que não existe pecado, é que nos aprisiona, como ele mesmo fala, nós mesmos fizemos a nossa prisão. Se a gente conseguir sentir com Seria assim, sentir toda a nossa mente, verdadeiramente, né? Sentir não tem pecado. completamente. Não tem pecado. Então, lógico, meu pai me ama. Acabou. Acorda. Acordei, pronto, né? Já acordei. Seria o suficiente, mas esse emaranhado que a gente já fez, acreditou na mente, precisa de perdão, De precisa do de Espírito chegar a essa Santo certeza de que não é pecado só pelo perdão. e muita paciência. É uma das características do professor de Deus, que vão pensar, a gente tem o conhecimento, está tendo, tem a prática, tem a experiência com o curso, né? Cada um do seu jeito, vai tendo tudo isso, mas, de repente, você parece que desaprendeu tudo em 1 minuto e está lá julgando, ou sentiu raiva, assim, do nada, como se nada do que a gente aprendesse tivesse, né, valor. E aí a gente tem que ir para dentro mesmo, para pedir para Jesus lembrar a gente que a gente já sabe qual é o nosso objetivo, que é Deus. A gente precisa pedir muito, porque se a gente confiar que já sabe um pouquinho, que já está bem treinado, agora, nossa, agora eu estou sempre na paz. Ixi, agora eu estou sempre na paz. Tudo bem, daqui a pouco, por uma coisinha de nada, você vai sentir uma raiva danada. E raiva é o mesmo que mágoa, né? Julgamento, é tudo isso. Você vai sentir. Aí você vai fazer o quê? O que o ego vai fazer? Tá vendo como esse ensinamento, como Deus realmente não tem poder sobre você? É isso que ele vai tentar fazer a gente sentir e continuar sentindo a culpa. Então, a gente tem que ter muita confiança em Jesus. Precisa, meu mesmo, precisa. Muito. Ontem mesmo eu A passei gente por tem uma que observar situação, também, né? eu não vou comentar que situação que é, mas é uma situação que me fazia tender a me sentir vítima. E Sei. assim, uma situação muito que mexeu muito comigo, né? Menina, mas é o Espírito Santo, é Jesus, né? Aí eu entreguei para ele, conversei com ele, entreguei, pedi para ele me ajudar. Eu conseguia ver a parte boa na coisa, então eu queria, assim, conseguir ver só aquilo, porque só aquilo que era importante naquela situação. E se eu visse aquilo, eu não me sentiria vítima. Pelo contrário, né? Eu me sentiria
distante, assim, acima do campo de batalha, vendo uma coisa que era boa e bonita. Menina, mas eu consegui isso, sabe? Ai, que delícia. Não ficou nada, eu fiquei em paz. Eu estaria Ai, muito que bem se eu beleza. tivesse entrado no vitimismo. Eu fiquei em paz. Então, como que é fundamental estar de mãos dadas, né? Com Jesus e com o Espírito Santo, que é a mesma coisa no final, né? É Como esse o ele caminho. fala naquele subtítulo Sonhador do Sonho, né? Hum, Que ele pergunta, tipo assim, quem é você? O que está lá no palco fazendo o personagem ou quem está observando de mãos dadas comigo na plateia? Ele faz essa distinção entre os dois protocolos que estão rodando, né? Está rodando um protocolo do ego lá no palco e está rodando o protocolo do Espírito Santo aqui, observando o que está se passando no palco. Quem é quem? Quem é você? Quem é o que observa e quem é o observado? é por aí que a gente reconhece. Tem que fazer a pergunta mesmo, questionar mesmo. Mas aí, voltando então aqui ao 12, ele fala, né, na linha 5, a separação não foi uma perda da perfeição, mas um Não. fracasso na comunicação. Então, o Filho de Deus é o mesmo, ele nunca deixou de ser perfeito. Apenas ele escutou uma outra voz. Então, ao invés de ouvir só a voz do Pai, É, ele escutou uma outra voz, um ruído estranho, e quando ele falou com Deus, Deus não compreendeu. E aí Deus logo deu a resposta como sendo o Espírito Santo. Então, ao invés de Deus responder, Deus já deu a resposta através do Espírito Santo. que a comunicação era direta, né? Era o filho com o Do pai. pai com a De gente, repente, o direto, filho, direto. né, falou algo que o pai não compreendeu. Então, o pai logo respondeu através do Espírito Santo. E aí, nada aconteceu, porque o Espírito Santo imediatamente fez, né, o trabalho que tinha que ser feito, e a perfeição nunca deixou de ser perfeita. Né? Me lembrou a Flora, né? Não é a Flora que cantava a música que nada aconteceu, nada aconteceu. Aconteceu. Flora. Cadê, Ellen? Puxa Então, o que vida, Jesus podia estar fala, assim, aqui. ele repete muito, né? Eu ouvi Outro uma dia única. eu a vi no Facebook, ela estava É, assim, Então, ele parecia um repete encontro muito. musical, uma coisa assim. O Jesus repete sempre, né? Eu ouvi uma única voz. Então, por que Jesus é Jesus? Né? Porque ele ouviu uma única voz, porque ele é um espírito tão luminoso, né? Tão amoroso, porque ele ouviu somente a voz do Pai. Ele não se distraiu com a voz, com a segunda voz, é. porque não há uma segunda voz, só há uma única, que é a de Deus. Mas ele também fala tudo que eu faço, você pode fazer e muito mais. Exatamente. Porque é o mesmo Filho de Deus. É o mesmo, né? É o Ele mesmo. só é um irmão mais velho, mas nós somos iguais a ele. Ele fala isso. Então, se ele foi capaz de ouvir uma única voz, nós também somos. É só uma questão de, primeiro, querer e depois treinar, aceitar a guiança do Espírito Santo e treinar de ouvir uma única voz. Quando quiser uma única voz, já nem vai ter mais treinamento, Ana. Já vai, ó, Não, acabou. treinar para ouvir. Quando escutar uma única voz, acabou, né? Já está no céu, já, né? É, mas e Está no reino de depois? Deus. Mas precisa ver se vai querer ficar escutando só uma única voz, entendeu? Que a gente escuta sim, mas tem que escolher, tem que se Sim. entregar Só completamente. uma voz, exatamente. Não dá ouvido para a voz do ego. Enquanto você tiver um corpo, você tem que estar escolhendo. É fogo, É, é então, dinâmico a coisa. Mas o tempo serve para isso também. pois é, mas ter essa consciência da escolha, né? Porque se eu tenho a consciência da escolha, eu vou, a cada instante, eu vou me lembrar a quem que eu estou ouvindo, de quem é essa voz que está me falando. E aí eu vou renovando minha escolha. Quantas vezes por dia eu escolho outra vez? Eu Pois é, escolho outra vez. Eu escolho outra vez.
Sim. E às vezes, quantas vezes o ego se manifesta no piloto automático, você está observando que ele está mesmo rodando a baiana, você está observando, mas não para, parece que, sabe, você está escutando até a tua voz alterada, e tá lá, você está observando. Ele Essa parte da observação, eu não gosto. é fogo, né? Às vezes ele É, me pega, o ego me pega numa insônia, né? olha lá, viu? Muitos estudantes, eu tenho escutado. Menina, eu entro no instante santo, me aferro ali com ele, até ele dizer assim, vem cá, não é melhor a gente dormir, não? Não é? Vamos dormir. Você dá uma canseira nele, né? Dá uma canseira nele. É, Mas não é Eu, graça, eu não. não gosto quando eu saio da paz. O meu ego sabe bem que eu detesto sair da paz. E vai, tá um dia de glória, tá um dia de paz, e de repente sai da paz. Ontem, foi engraçado que ontem, eu moro em frente a uma praça e tem parquinho, eu estava com meu neto, fomos lá, sol, então uma delícia, temperatura gostosa. Devia ter falado para o Roberto aqui, eu falei, eu estou sentindo a graça de Deus. Eu estava tão em Deus, mas estava mesmo tão feliz, até agradeci. Ai, Deus, obrigada. Obrigada por eu estar me sentindo tão feliz. Correu tudo bem. Na última uma hora antes de eu entregar meu neto à minha filha, eu rodei a baiana, estava terrível. Tanto que eu falei assim para meu neto, olha, melhor você ficar quieto, senão a vovó vai aumentar a voz, vai gritar com você, porque eu estou sentindo que eu vou gritar com você. Eu estava percebendo que eu saí da paz, assim. E eu percebi que o meu ego estava fazendo isso, eu não queria, e eu levei um tempo. Óbvio que a intenção do ego era fazer eu sair daquela alegria, aquela paz, óbvio, né? sim. E eu estava sentindo que aquilo ia gerar em culpa. Aí quando chegou a noite, deu a insônia que eu gostava. Eu falei, não, Jane, Deus não me condenou, eu também não me condeno. Aí você tem que trazer tudo que você já aprendeu, né? Para lembrar que é o Filho de Deus, né? E que ninguém é culpado de nada. E mandar amor para as pessoas envolvidas, que somos nós mesmos no final. Mas essa coisa eu não gosto, não. Sai da paz rapidinho, não gosto, não. Tem horas que eu digo assim, eu não quero voltar, não quero voltar. Olha, vou te falar, viu? Vai para a sombra, mas aguenta aí, porque vai para a sombra, não, vai para a luz, mas tem que ficar orando e vigiando com Jesus mesmo, É isso mesmo. né? É. A próxima, o próximo subtítulo nosso vai ser as lições do Espírito Santo. Espírito Santo. Ele vai falar aqueles termos, Ele para vai falar ter, da dá vigilância, tudo a todos, para ter paz, ensina a paz, para aprendê-la lá. Para ter paz, ensina a paz, para aprendê-la. e ser É vigilante sob isso o aí. amor de Deus e o desempenho. Vou te falar, Jesus fez um trabalho completo quando ele veio aqui, e agora isso, porque esse curso é tido como a segunda vinda, né? Por isso que é o nome do grupo aqui, né? E ele realmente, ele fez a lição total, né? Porque ele não vacilou, né? Ele conseguiu escolher só a Deus mesmo. E eu fico pensando que esse curso, ele é, aliás, eu percebo esse curso, né, como sendo assim uma descrição do que é o ego, porque isso tudo está no nosso inconsciente. Tudo que ele descreve aqui são mecanismos que estão no nosso inconsciente que a gente não se dá conta. É uma Uhum. descrição completa de como que o ego como é que o ego opera na nossa mente. Então, tem hora que parece que é complicado, mas o ego é complicado. Ele tenta Isso, é. engenharias para ele poder alcançar os objetivos dele, que é barrar Deus da nossa mente, né? Então, Você vê que a finalidade do curso, fala logo no começo, é remover. Esse curso não pretende ensinar o amor, que ele fala, porque isso tu já és, mas é aprender a remover os obstáculos à bom, presença da paz e do amor.
Então, a gente está justamente olhando para o ego, né? Está tendo coragem de olhar para o ego como observador, quando consegue, e está olhando, e é isso que desfaz o ego. É isso que vai desfazer. Jesus não veio ensinar o amor, porque o amor já é em nós, né? O Filho de Deus já é amor, é tirar os obstáculos, né? A lembrança desse amor. Por Ele isso é que tem, absoluto, ele é absoluto. é absoluto. Ele não deixa dúvida nenhuma. Não, Não, ele vai. Bom, e com isso a gente conclui essa sessão, né, que é a única resposta. E aí, Jeane, se você quiser fazer a vou oração fazer. final, Bem-amado Jesus, agradecemos a dedicação a nós e a toda a filiação, carregando-nos com o poder do amor e perdão, e perdão, através de nossas mentes e corações, para que possamos abençoar e perdoar toda a vida que de qualquer forma entrar em contato conosco, agora e para sempre. Amém. O ego tentou de novo me deixar terminar a oração, né? Mas como eu empresto a minha voz para Jesus, como ele pede, me dá tua voz, tua audição, tua visão, tuas mãos, teus pés, então Jesus pode mais, né? então, vou parar a apresentação e dar boa noite, né, gente, para todos. Muito. Boa noite a todos, obrigado pela companhia. Gratidão ao Deus de Espírito paz. Santo, Muito obrigada. e a todos que vieram participar conosco e os que vão ler, que vão ouvir, né, assistir esse trabalho. E eu estou muito feliz de estar aqui de novo com minha turma. E nós estamos felizes com a sua Saudades, Jeane. muito saudades. É muito bom você estar junto com a gente. É muito bom nós três estarmos todos juntos. Isso. Muito E o obrigada. Roberto esteve com a gente em espírito. Nós amamos muito o Roberto, do mesmo. Muito, muito, muito mesmo. E o Roberto aqui, o terpiláusco, que ele pensa na gente quando Ah, e o faz, Roberto é um grande quando apoiador faz as ilustrações, disso, o as livro de nós. capinhas, né? Isso é uma coisa que para ele é sagrado também. Então é uma forma de a gente estar unido. Aquela Todos criança estamos. grande. É. Gente, então eu vou interromper a gravação, tá? Uhum. Ah, peraí. Parar a gravação.